Olá, em nome de Jesus e de Karl Marx, graça e paz a todos, a todas e a todes. Muito bem, brincadeiras à parte, né? A vida não dá para ser levada tão assim a ferro e fogo, né? Eu gravo essa mensagem, digamos assim, da forma mais leve, mais desarmada, mais republicana e menos apaixonada possível. Não vou dizer que é desapaixonada por várias razões, né? Uma delas é porque eu acho que é impossível separar essa questão da paixão do ser humano, né? Da paixão, da razão. Segundo, porque são temas que eu gosto, né? De falar religião, política, humanismo, teísmo, essas coisas me instigam, né, a falar com frequência. Então, não é totalmente desapaixonado, mas é assim, feito com muito carinho, né, com muito boa intenção, digamos assim, essa mensagem que eu gravo aqui, especificamente relacionada à eleição do dia 30 de outubro. E eu me dirijo mais especificamente, né, à comunidade cristã, né, a comunidade religiosa. Bom, também eu vou me esforçar para, evidentemente, usar uma linguagem mais acessível possível, menos técnica, não é? Porque o meu objetivo aqui não é discutir com pessoas, vamos dizer assim, de um alto nível acadêmico especificamente, grandes cientistas, grandes teóricos, cientistas políticos, filósofos, economistas, né, pessoas desse tipo, até porque para discutir com essas pessoas você tem que estar no nível dela e não é o meu caso. Então, o meu objetivo é expressar um pouco da minha visão, da minha compreensão de como o cristão deva se comportar, né, ou deve se comportar diante das questões materiais, diante das questões políticas que definem aí o destino material, né, o destino temporal da humanidade em suas respectivas sociedades. Então, esse é o meu objetivo, por isso eu espero realmente incluir, alcançar aí pessoas de diferentes aspectos, diferentes classes sociais e econômicas. Imagine você, né? Você é cristão, enfim, qualquer pessoa, você imagina a hipótese, a possibilidade de capturar um leão ou uma onça, né? Ou até mesmo uma mucura, vamos dizer assim, né? Que são animais carnívoros, né? Trazê-la para casa, domesticá-la, não é? E transformá-la em um animal vegano, né? Veja, não vou dizer que isso é impossível, mas é muito trabalhoso, seria muito trabalhoso, né? Talvez até envolveria aí um projeto científico para fazer uma modificação genética, né, e tal, né, na estrutura anatômica, enfim, biológica desse animal para que ele pudesse passar por uma adaptação tão radical como essa. O mesmo seria você transformar um elefante, né, em um animal carnívoro. Né? Ele naturalmente é um herbívoro, apesar do tamanho, né, o elefante herbívoro e a mucura carnívora, né? Eu faço essa analogia introdutória para tentar esclarecer, né, que na condição de cristão não compensa e nem faz sentido perder um minuto sequer para discutir qual a posição do cristão dentro de um contexto político que discute as questões temporais, as questões dessa vida terrena. Não, o cristianismo não foi estabelecido como um movimento social, né? Embora ele se utilize de ações sociais
mas ele não é um movimento social, um movimento de direitos humanos, ele não é um movimento político, um movimento de reforma da sociedade, um movimento de mudança, ele não é um movimento ambiental para defender a natureza. Não, o cristianismo ele tem uma única causa, né? É salvar o ser humano do pecado, é levar o ser humano à redenção, não é? Então o comunismo, o cristianismo não vê as pessoas, não procura classificar as pessoas entre ambientalistas, não ambientalistas, comunistas, socialistas, capitalistas, liberais, conservadores, progressistas. Não, de forma alguma. Para o cristianismo, só existem duas classes de pessoas, né? Que é uma classe dividida em duas. A classe de pecadores. Todo ser humano é pecador, querendo ou não, já nasce assim, não é uma escolha. Então só existem os pecadores, né? Que vão se dividir em duas classes. O pecador perdido e o pecador remido, ou redimido, o pecador arrependido, o pecador convertido. Só essas duas categorias, não é? O cristão não usa esses critérios para classificar as pessoas entre ricos, pobres, comunistas, esquerdista, direitista, progressista. Não. Para o cristianismo não tem isso, né? E a analogia que eu fiz, né, dos animais, um sendo carnívoro e outro sendo herbívoro, veja, o que faz do elefante um herbívoro é a sua constituição genética, não é? Biológica. Não é o fato dele viver na selva. Se você trouxer ele para um shopping center, ele vai continuar sendo herbívoro. Não é o clima, não é a cor da pele, não, é porque naturalmente ele é um animal herbívoro. Né? Da mesma coisa a mucura, a raposa, a onça, o leão, eles são carnívoros porque é a sua constituição biológica. Eles não vão mudar se você mudar o ambiente dele, enfim, ele for domesticado e tal, não, vai continuar. Eu falo isso para dizer o seguinte, que o que define, né, essa oposição ou essa antítese, né, entre o cristianismo e o comunismo é a mesma coisa que define entre o cristianismo, né, e o liberalismo, o capitalismo, o maniqueísmo, o iluminismo, enfim, o epicurismo, o platonismo, qualquer ismo. Não é? E a questão não é se é de direita ou de esquerda, se é do centro, se é progressista, se é conservador. Não sejamos tão ingênuos. Não é? Essas filosofias todas, elas podem ser reunidas em um mesmo balaio, em um mesmo pacote, né? E colocadas ali uma plaquinha, anticristão. Né? Por que razão, Cláudio? É por uma razão muito simples, pela mesma razão que o elefante, não importa onde ele esteja, não importa que você bote uma roupa nele, né, e etc e tal, ele será sempre um animal herbívoro, né? Do mesmo jeito a onça, você pode botar um lacinho nela, bonito, um vestidinho cor-de-rosa, alguma coisa assim, não, ela continuará sendo carnívora, porque é a sua natureza. Então veja, essas ideologias, essas propostas, essas filosofias que propõem a sociedade, seja a monarquia, seja a república, seja o parlamentarismo, o presidencialismo, o conservadorismo, todas, elas são humanistas. Elas têm um mesmo tronco, uma mesma origem, não é? É como se eu pegar, por exemplo, um angelinzeiro, né? Uma árvore, né? De um angelim, né? Um angelinzeiro, e pegar essa árvore, não é? E transformá-la em móvel, em madeira para móvel, né? Beneficiá-la, né? Então, alguém vai fazer mesa, outro vai fazer escultura, outro, né, uma estátua, outro vai usar para fazer ponte, para construir casa, para fazer uma janela, para N fins, uma lembrancinha e tal, né? Mas todas essas coisas feitas, elas serão derivadas do angelinzeiro. Tudo ali é angelim. Não adianta dizer que é bambu, que não vai ser bambu, vai ser angelim, que eles todos se originaram do angelim. Então, se uma pessoa de repente tiver uma alergia ao angelim, ela não vai poder usar,
né? Ela não vai poder tocar nem na escultura, nem na cadeira, nem no guarda-roupa, nem na mesa, nada que foi feito com aquela madeira, não é? Entende? Porque o problema está na origem, está na origem da madeira. Não está se foi feito numa movelaria industrial ou numa movelaria artesanal, se foi transportado num caminhão ou numa limusine, se está numa região fria ou numa região quente. Não, o problema é a origem, ela é de Angelim. Né? Então veja, qual é o problema dessas teorias com relação ao cristianismo? Eu repito, o cristianismo não é um movimento social, não é um movimento político, não é um movimento humanista, não é um movimento ambientalista. Né? Ele trabalha com a questão de salvar do pecado, a questão do espírito. Ele é um movimento teísta, né? Ele se origina em Deus. É Deus que tem a ideia de criar o cristianismo com essa finalidade. Não é para reformar a sociedade. A sociedade está condenada. O ser humano está completamente condenado, não tem jeito. Então, o cristianismo não trabalha com essa perspectiva de reformar a sociedade, de reformar o governo, de reformar instituições, de reformar a escola, de reformar a cultura. Não é isso. Pelo contrário, o cristianismo existe justamente porque nenhuma dessas instituições tem jeito. Nenhuma delas tem salvação. Por isso é que o cristianismo existe. Não para reformar essas instituições, mas salvar aquelas pessoas que acreditarem, que concordarem e que quiserem se adequar à proposta feita pelo cristianismo. Mas é uma questão no âmbito individual, privado. Isso não pode ser levado de forma universal, por meio de decretos, de lei. Não tem como, não é essa a proposta. Não é que não seja possível, digamos assim, sei lá, empreender um projeto nesse sentido, usando o cristianismo. Você pode até empreender, mas não vai dar certo, porque não é esse o propósito. Não foi para isso que ele foi idealizado, que ele foi organizado. Tá certo? E aí, então, o que ocorre é isso. Tanto a democracia liberal como a monarquia absolutista, tanto o regime escravagista, como o regime servilista, como o regime capitalista, outro que vier, se vier o comunismo, o socialismo, do ponto de vista do cristão, dá no mesmo. Por quê? Porque todos eles são movimentos humanistas. Eles são feitos por seres humanos para serem regidos pelas regras humanas. Então, há uma certa ingenuidade de muitos irmãos, né, achando o seguinte: não, a gente tem que evitar a qualquer custo o comunismo, né? A gente tem que evitar a qualquer custo o socialismo, a gente tem que evitar a qualquer custo o ateísmo. Gente, vejam bem, o liberalismo, que é esse modelo que a gente segue, que tem no nosso país, que as pessoas veneram muito, né? Essa democracia que as pessoas tanto dizem que defendem, etc. e tal, estão dispostas a morrer e a matar para defender os religiosos, né? Então, essa democracia, ela é tão ateísta, ela nega tanto a Deus, quanto o comunismo, quanto o socialismo, quanto o absolutismo lá dos Césares, dos faraós. Entende? Os liberais que criaram a democracia, eles não se sentem menos deuses do que os faraós, do que os Césares, não. Eles se sentem tão deuses, tão poderosos, tão divinos, quanto. A diferença é que os faraós, os Césares, os imperadores antigos, eles se sentiam deuses e achavam que a população tinha que adorá-los, os súditos tinham que adorá-los. Os liberais que criaram a democracia moderna, essa democracia que a gente vive, esse Estado laico, etc. e tal, eles não se sentem deuses no sentido de querer serem adorados. Eles não querem ser adorados, não é? Como os reis antigos, como os faraós, como os Césares. Mas eles se colocam como deuses no momento em que eles excluem Deus da governança, no momento em que eles são humanistas, no momento em que eles se colocam e desenham e desenvolvem uma proposta humanista, uma proposta sem a participação de Deus. Pode observar que qualquer constituição democrática, liberal, não é? Ela não vai falar de Deus, ela não vai falar de religião, ela não vai falar de princípios morais, de valores. Quando ele fala assim, que os princípios do Estado Democrático de Direito são a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a impessoalidade e a eficiência, não necessariamente nessa ordem, mas essa moralidade ali não é a moralidade religiosa, a moralidade teísta, ali é a moralidade humanista, é a moralidade do iluminismo, é a moralidade da filosofia. É aquilo que eles consideram como moral. Não é a moral baseada na Bíblia, baseada no Alcorão, baseada na Torá, em nenhum livro sagrado.
Porque muito antes do comunismo, né, Karl Marx iria nascer 40 anos depois da Revolução Francesa, que estabelece as bases do Estado Democrático, do direito liberal, esse Estado Democrático que a gente vive. Foram os liberais que fizeram isso, que separaram o Estado da Igreja, que alienaram a sociedade, né, de Deus, né, dessa ideia. Eles disseram que estavam se livrando, né, do medo, né, da ignorância, da superstição, que Deus era superstição, que Deus... E eles separaram. Então, o Estado democrático não é nosso. O Estado democrático não é dos cristãos. Assim como o Estado comunista, socialista também não é. Assim como a monarquia absolutista também não é dos cristãos. O Estado democrático, liberal, é de quem criou, é dos homens, é dos seres humanos, não é um reino que nos pertence. Então a gente não tem que brigar para defendê-lo, a gente não tem que brigar para destruí-lo. Não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, isso daí. Entende? O nosso reino, o reino do cristão, é o reino eterno, é o reino do céu. Ele não defende, ele não trabalha para destruir nenhum reino aqui, para evitar o comunismo. Não é essa a tarefa do cristão. E ele não trabalha para destruir, para desconstruir nenhum e nem para promover. Ele trabalha apenas para salvar o ser humano. Entende? Então, assim, eu vou fazer aqui uma recomendação a você que quer entender um pouco melhor isso, né? Eu vou recomendar uma autora aí que os religiosos gostam muito, principalmente os evangélicos, não é? O nome dela é Ellen G. White. Ellen White. O livro dela, esse que eu vou indicar, chama-se O Grande Conflito. Nesse livro tem um capítulo, né, intitulado assim, O Reinado do Terror. Né? Nesse capítulo, O Reinado do Terror, a autora, a Ellen White, traz ali citações, relatos de historiadores da época, né, onde eles descrevem o que foi a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa nada mais é do que uma revolução liberal, uma revolução de burguesia, da burguesia que usa a classe trabalhadora para fazer volume, não é, para derrubar a monarquia absolutista, não é? Mas é uma revolução burguesa, é uma revolução da burguesia, não é? E de liberais. E o que eles queriam? Eles queriam algumas coisas, como o fim do absolutismo, né, o rei mandando em tudo. Eles queriam a separação da igreja do Estado, não queriam mais saber de igreja, não queriam mais saber de Bíblia, não queriam mais saber de religião na instituição pública. Quem quisesse adorar para lá que ficasse, mas na instituição pública não. Eles queriam a divisão do poder, essa criação dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, né, que fosse para um interferir no outro quando tivesse algum excesso, né, exatamente isso que eles queriam. Eles queriam liberdade comercial, né, que o Estado não se intrometesse tanto na questão do comércio, deixasse livre para que o mercado pudesse se autorregular. Né? Era base, queria o direito de escolher os seus governantes, né, pelo voto. Essencialmente era isso que os liberais queriam. Só que aí, com o andar da coisa, né, eles derrubaram o rei, decapitaram o rei e tal, e aí a revolução foi perdendo o controle de tal modo que eles chegaram, não é, a incinerar a Bíblia, queimar a Bíblia em praça pública, e aí sim, eles colocaram na Constituição como lei que o país era ateu. Então aí adorar a Deus passou a ser crime. Mas não foram os comunistas que fizeram isso, não. Foram os liberais. Esse mesmo pessoal que muitos crentes estão a ponto de matar e morrer para defender essa mesma democracia liberal. Tá bom? Então, assim, a minha intenção com essa explanação aqui, né, deixando bem claro, não é para pedir voto para ninguém, não é para impedir que ninguém vote em ninguém, porque esse mundo, para nós, para os cristãos, ele está absolutamente condenado. Mesmo que aqui tenha um governo que consiga asfaltar com ouro as ruas, que não deixe ninguém passar fome, que todo mundo vai andar de avião, que vai ter os melhores hospitais do mundo, que ninguém mais vai adoecer, que tenha vacina para todo mundo, que tenha comida na mesa, que tenha as melhores escolas, esse mundo vai ser queimado do mesmo jeito. Entende? Porque nenhum governo vai erradicar o grande problema do mundo, que é o pecado. Esse só Jesus erradica. Só pela confissão, só pela graça de Deus. Pelo menos é assim que a gente crê, como dogmata que somos. Então, para que gastar energia com isso?
Né? Aí você diz assim, Cláudio, mas tu não és militante político, tu não és filiado. Mas não o cristão, é o cidadão. Como militante político, eu estou junto, né, e tenho os mesmos propósitos e trabalho da mesma forma com o satanista, com o espírita, com o judeu, com o hinduísta, com o muçulmano, com o bandista, com o dogmata, com o ocultista, com o agnóstico, entendeu? Porque ali é uma questão da classe, não é uma questão de crença, tá bom? Então, basicamente, né, eu gostaria de fazer essa explanação, né, e dizer assim, que esses sistemas, eles estão condenados não é por ser de esquerda ou de direita, por ser progressista ou conservador, por ser tradicionalista ou inovador, não. Lembra da história do leão, que é carnívoro? Ele não vai mudar. Ele vai morrer carnívoro, porque é da natureza dele. Então, esses sistemas, eles já nascem condenados, do ponto de vista da religião, porque eles nascem sem Deus, eles nascem do desejo humano de ser independente de Deus, de instituir as suas próprias leis, as suas próprias regras, a sua própria moral. Olha só o casamento, por exemplo. Tem um casamento instituído por Deus, mas o humanismo diz não. As pessoas podem casar conforme a sua vontade, independentemente de gênero, independentemente de sexo. Entende? Olha a questão do corpo, da preservação do corpo, né? Sem consumo de álcool, sem mutilações e etc e tal. Não é? A filosofia humanista vai dizer não é Deus que determina o que a gente come, o que a gente bebe, somos nós que regulamentamos isso. Entende? Então é por isso que esses sistemas, nenhum serve para o cristão. Não é? E aí eu concluo fazendo uma analogia que eu sempre faço, né, que é da Arca de Noé com a Torre de Babel, não é? O que fez com que a Torre de Babel fosse destruída, né? Não é porque os construtores da Torre de Babel eram comunistas, não é porque eles eram a favor da ideologia de gênero, não é porque a Torre de Babel, os engenheiros foram incompetentes, não é porque eles receberam propina, não é porque eles eram corruptos, não é porque eles eram conservadores, né, retrógrados de direitas, fundamentalistas. Não, é simplesmente porque foi uma ideia humana para se contrapor à autoridade divina. Para o homem dizer que ele não dependia de Deus. Que a primeira geração, a geração anterior, foi salva por uma providência divina, através da arca, e eles disseram, não, da próxima vez nós não vamos precisar de arca, nós mesmos vamos construir a nossa arca. E deixaram Deus de fora da construção. Né? Foi por isso que a torre foi destruída. A Bíblia não fala que ela era feia, que ela ficou torta, que ela estava mal rebocada, né? Que não tinha ferro suficiente, sei lá. Não, que o projeto foi reprovado pelo CREA. Não foi isso. Né? Ela talvez fosse uma construção majestosa, linda, maravilhosa, mas foi destruída porque ela contrariava, né, a autoridade divina. Já a arca, coitada, né? Feita por analfabetos, né? De madeira comum, não tinha GPS, não tinha computador de bordo, não tinha nada, né? Mas deu certo porque era um plano divino, tá certo? Então, assim, a questão do Estado democrático, independentemente de qualquer coisa, não tem por que a gente defender, tá certo? Ele não se adequa, né, ao cristianismo, né? É por conta disso, porque da mesma forma que os construtores da Torre de Babel, né, disseram, nós vamos construir a nossa própria salvação, os liberais, assim como os comunistas, assim como os monarquistas lá da monarquia absoluta, né, eles disseram assim, olha, nós não precisamos seguir Bíblia, nós não precisamos seguir Torá, nós não precisamos orar, não precisamos de igreja, nós precisamos de uma constituição. Nós precisamos da luz da razão, né? Nós precisamos das nossas ideias, não precisamos de Deus, não precisamos orar, não precisamos ir à igreja. Nós precisamos ir aos tribunais, ir aos parlamentos, nós precisamos disso, nós precisamos dessa estrutura e nós mesmos formularmos as nossas leis e com base nessas leis nós vamos governar e nós vamos nos entender enquanto seres humanos. Qual é a diferença que tem se é liberal, se é capitalista, se é comunista, se é socialista, se é ambientalista? Todos estão debaixo do mesmo guarda-chuva. Todos são ideias humanas. Vá em paz, né?
em nome de Cristo, em nome de Marx. Quem foi em nome de Cristo, vai em nome de Cristo. Quem foi em nome de Karl Marx, vai em nome de Karl Marx, de Paulo Freire, de Adam Smith, de Eric Hobsbawm, de Gramsci, de Marilena Chauí, né? Ou seja lá, né? Milton Friedman. Quem for o teórico que você for seguir, siga, vá na paz, né? E faça a sua escolha, né? Nós temos 2 presidiários, né? Um por motivo político, outro por insubordinação à ordem, né, das Forças Armadas onde trabalhava. Mas são 2, né? E uma outra coincidência, o número. Não estou falando do número da legenda, né? Estou falando do número 51. É uma referência à bebida que ele gosta, né, cachaça, e o outro referência à quantidade de imóveis que ele comprou com dinheiro, né, comprou e pagou à vista em espécie, segundo a imprensa, né, que eu não acredito muito no negócio de imprensa, né, vocês sabem muito bem como é que eles são. Mas é isso que está posto, tá bom? Obrigado, mais uma vez desejo paz e que, independentemente de qualquer coisa, a gente não esqueça do nosso candidato principal, que não precisa de voto, que já está eleito, tá bom? Um abraço e até um próximo momento.